só conhece, que sempre nos ajudou nos encontros vocacionais, nas convivências, no estágio, para ele nos brindar nesta tarde, de fato, com a sua palavra de entusiasmo, de alegria, trazendo. Então, boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Como eu disse ao Padre César, não vai ser uma pregação, vai ser uma conversa, né? Sobre a nossa estreia 2021, a nossa estreia, o que é a estreia? Para quem não sabe, a estreia é um primeiro contato, é uma carta que desde a época de Dom Bosco ele envia à família salesiana, o superior geral, que é o nosso reitor mor. Então, envia à família salesiana essa carta como forma de animação para o ano. Então, por isso que chama estreia, né? É a abertura do ano, a abertura carismática, a abertura de animação, né? A animação de abertura do ano. E é interessante que a primeira, como tradição, o primeiro grupo da família salesiana que recebe a estreia são as filhas de Maria Auxiliadora. Então, as filhas de Maria Auxiliadora recebem simbolicamente a primeira, digamos, edição da estreia e depois ela é espalhada por todos os grupos da família salesiana e por aquelas pessoas de boa vontade que querem ter acesso a essa mensagem do nosso reitor mor. É interessante também observar que a estreia ela funciona também como uma atualização da missão salesiana no mundo. Então, toda estreia geralmente traz uma visão atualizada, ou ela resgata algo trazendo uma nova visão, ou ela pega o que está acontecendo no mundo e dá uma cara salesiana, dá algumas diretrizes de orientação, de visão de fé, de perspectiva salesiana diante da realidade que a gente está vivendo. E o reitor mor atual, Dom Ángel, ele realmente tem feito um trabalho muito importante de atualização da congregação salesiana. Uma coisa eu digo a vocês, os salesianos eles sempre foram famosos em estar na vanguarda do pensamento da igreja, de pelo menos buscar ter um pensamento à frente daquilo que acontece no mundo. Então, a gente busca sempre fazer uma hermenêutica, uma interpretação, para que a gente não fique desatualizado. Então, eu digo a vocês que a busca do carisma salesiano, da congregação salesiana, da família salesiana, é sempre de estar atualizado, até porque nós trabalhamos diretamente com o pessoal que está mais atualizado, que é a juventude. E o Padre Ángel, ele tem feito um trabalho maravilhoso nas suas estreias, fazendo essa atualização. E nessa 2021, eu digo a vocês que foi uma maravilha. Ele trouxe realmente, quando vocês forem ler a estreia, que já até está disponível no site da congregação, sdb.org. Qualquer coisa depois eu mando o arquivo para o grupo, né, dos vocacionados. Está lá como comentário à estreia, mas é a própria estreia de 2021. O título, Movidos pela Esperança, eis que faço novas todas as coisas. De forma muito feliz, de forma muito iluminada, o Padre Ángel ele traz a esperança como centro do tema da estreia de 2021. E ele relaciona essa esperança com uma passagem apocalíptica que expressa exatamente o agir criador perpétuo de Deus. Eis que faço novas todas as coisas. Deus faz nova todas as coisas o tempo todo. Então ele renova pela ação do Espírito Santo todas as coisas. Aquilo que está, mesmo em meio ao sofrimento, em meio à finitude da vida, da existência do ser humano, mas existe sempre um ar novo quando se fala, quando se vê na perspectiva de fé, na visão de fé. Porque Deus ele tira desse momento de grande desespero que nós estamos vivendo, porque Ele está conosco, Ele tira sempre algo que possa nos fortalecer e nos faz ficar cada vez mais
entusiasmados, com um novo ardor. É isso que significa faço novas todas as coisas. Não é somente uma visão da parousia, não é somente uma visão do momento lá do juízo final, não é só isso. Principalmente é a visão do agir criador perpétuo de Deus. A criação geme em dores de parto, porque o Espírito sempre renova esse ardor em nós e traz coisas novas para que nós possamos distribuir de forma sempre atualizada a palavra de Deus por todos os lugares, espalhar e viver essa palavra. Então foi muito feliz essa relação da esperança primeiro, porque é uma coisa que a gente está precisando muito nesse momento, diante da Covid-19, diante dessa pandemia, diante dessas mortes, e também a questão da relação com esse versículo de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Na premissa, logo no início, o Rei Tomó lembra aquela marcante cena que eu acho que todo mundo aqui, se não viu na hora, eu, graças a Deus, junto com os meus irmãos lá do Pio 11, nós todos paramos e fomos ver ao vivo, mas se não viu na hora, viu depois, do Papa fazendo uma oração diante do Santíssimo Sacramento, com a Praça São Pedro, né, a Praça de São Pedro totalmente vazia, e uma chuva que caía sobre Roma, todo aquele ambiente que, ao mesmo tempo que mostrava uma solidão, porque todos nós estávamos isolados em nossas casas, mas mostrava também que ali, diante de Deus, estavam todos os povos, cristãos e não cristãos. E aquele momento ali lembra que todos nós somos unidos em uma casa comum. E o Papa estava rezando por todos ali. Ele não rezou apenas pelos católicos. Ele não rezou apenas pelos cristãos. Ele não rezou apenas pelos que acreditavam em Deus. Ele rezou por todos. Cristãos, não cristãos, ateus, crentes. Rezou por todos. Então ali nós percebemos que, com aquela cena, nós percebemos a união que existe no mundo todo com relação à pessoa humana. E o reitor Mó fala, vou ler algumas vezes na minha fala, eu vou ler as passagens do próprio reitor Mó, porque quando a gente tenta resumir, acaba perdendo muita coisa quando é algo tão belo. Ele fala, com aquele gesto, ele recordou a todo o nosso mundo, formado por raças, culturas, nações e religiões diversas, que Deus tem a capacidade de dirigir para o bem as realidades mais desastrosas e dolorosas. Está aí a relação com faço novas todas as coisas. Ele tem a capacidade de dirigir para o bem as realidades mais desastrosas e dolorosas. E convidou-nos a olhar com compaixão para a nossa pequena fé. Porque a nossa fé, ela é tão pequena, mas essa fé pequena nos traz a confiança, nos traz a esperança. Logo após, então, existem 6 números. Deixa eu ver se são 6 mesmo, para não falar besteira. 7. São 7 números. E eu vou passar de um por um esses números da estreia, fazendo um pequeno resumo. Logo após essa premissa, no primeiro número, né, da estreia, né, digamos, o primeiro capítulo, se a gente pudesse dizer, mas a estreia é um livrinho tão pequeno que não sei se pode ser dividido assim em capítulos, mas ele faz uma panorâmica, né, sobre a situação do mundo, citando a questão do Covid-19, fazendo um louvor também aos profissionais da saúde, aqueles profissionais que se empenharam em suas funções essenciais para diminuírem o número de mortes, né, pelo menos evitarem que as mortes fossem maiores. Fala também de ele cita algumas iniciativas ao redor do mundo, com algumas cidades como Bristol, Tóquio, Cidade do México, falando como essas cidades fizeram, algumas pequenas iniciativas que elas fizeram para conscientizar as pessoas e, ao mesmo tempo, trazer esperança. Por exemplo, em Tóquio, no Tóquio Skytree, é o nome de um lugar aqui, tem dizendo, é difícil, juntos podemos vencer. Na Cidade do México, o México unido resistirá e sairá mais forte. Então ele traz esses exemplos para mostrar
A união, nesse momento, era o que trazia a esperança, o que trazia a força para continuarmos agindo em prol da vida. E, nesse caso, agir em prol da vida era buscar o isolamento social. Só que depois ele traz uma coisa bem interessante que eu achei magnífico. Ele diz, isso tudo que a gente viu, toda essa comoção, toda essa ação, todas essas campanhas que nós vamos conseguir, isso vai passar, nós vamos voltar a nos abraçarmos outra vez, isso tudo é ótimo, é legítimo, isso tudo deve acontecer realmente, tem que ter essa força, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Aí ele traz uma preocupação. Ele diz, a pandemia de Covid-19, sim, ela tem que ter a nossa atenção, é legítimo que todos se voltem para esse momento de pandemia, mas a gente não pode esquecer que existem também algumas pandemias que são endêmicas do mundo. O que é endêmicas? Já fazem parte do sistema que existe no nosso mundo, sistemas políticos, econômicos e etc. E que essas pandemias a gente também tem que ter forças para combatê-las. Não vale a pena dizer, nós vamos voltar ao normal. Que normal é esse que a gente quer voltar? Os mesmos problemas do passado? Não, a gente tem que ter essa visão de nós vamos vencer, nós vamos dar a volta por cima. Como diz o samba, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Tem que fazer isso, mas não voltar para a mesma coisa. Voltar para a mesma coisa seria burrice. A gente tem que aproveitar esse espírito de renovação logo após esse momento tão difícil que é a pandemia, para também atacar, quando eu digo atacar, é resistir diante de outras pandemias endêmicas. Então ele cita, por exemplo, 32 focos de guerra ativos nesse momento. A guerra é uma epidemia também em determinados lugares. O Oriente Médio vive em guerra. Então, assim como nós combatemos a pandemia de Covid-19, legitimamente temos que combater essa pandemia de Covid-19, porque ela causa morte, ela causa dor, nós também temos que combater a epidemia de guerras. Outra coisa que ele fala, o comércio de armas, que não foi afetado nem diminuiu durante a pandemia, mas aumentou. Olha que paradoxo. Todo mundo em casa, trancado, os comércios todos diminuindo suas atividades, mas o comércio de armas aumentou. Não é? Olha aí que paradoxo. É interessante notar até a gente trazer para a nossa realidade também. Trazer para a nossa realidade. Enquanto aqui no Brasil a alíquota de impostos para armamento foi diminuída, os impostos para o oxigênio, por exemplo, e alguns artigos hospitalares aumentaram. Será que não tem alguma coisa errada aí? Nós estamos vivendo uma cultura de vida ou uma cultura de morte? É esse normal que a gente quer voltar? É a esse normal que a gente quer voltar? A normalidade em que a arma quem compra a arma paga menos imposto do que quem compra remédio. Quem compra arma paga menos imposto do que quem compra oxigênio, quem compra artigos hospitalares. Então, essas situações, elas não são menos graves do que a pandemia de Covid-19. Então, o que o reitor Mó está trazendo aqui nessa primeira parte é exatamente dizer a esperança que nós temos de ter e que ele está louvando nessa carta, nessa estreia, é uma esperança que deve nos levar para uma mudança de atitudes geral. Porque a esperança não é só esperar com os braços cruzados. Aí aqui eu já vou entrar na segunda parte. A segunda parte é o seguinte. O que queremos dizer quando falamos de esperança? Aí eu leio aqui uma frase do Colombero, que o reitor Mó cita logo no início dessa parte. Vê, eu o descobri nestes meses. A esperança é como sangue. Não pode ser vista, mas precisa existir. O sangue é a vida. A esperança é assim. Ela é algo que circula por dentro, que precisa circular, que te faz sentir vivo. Se não a tens, estás morto, estás acabado,
Não há nada a dizer. Quando não tens esperança, é como se não tivesse mais sangue. Talvez estejas inteiro, mas estás morto. Exatamente isso. Essa é a frase do Colombero que ele cita logo no início da segunda parte. Por que ele fala isso? Agora ele vai traçar um verdadeiro ode à esperança, um louvor à esperança. E ele diz o seguinte: o ser humano, ele tem esperança, ele é esperançoso inerentemente. A esperança é presente no ser humano em si mesmo, antes mesmo da questão da fé. É por isso que ele fala que a esperança que ele está citando aqui não é a esperança cristã, necessariamente. Porque a esperança cristã tem essa questão de esperar. Esperar, que eu falo, é olhar para frente, agir, mas com a perspectiva de algo bom. Esperando que aconteça algo bom. Ao mesmo tempo, sabendo que que nesse caminho até chegar a esse algo bom, vai existir diversos sofrimentos ao redor. Mas que o foco é aquela meta que você está buscando. Isso é a esperança que é própria do ser humano. O ser humano é um ser de metas. Nós devemos criar projetos e correr atrás desses projetos, com a esperança de que esse projeto vai melhorar a minha vida. É isso que ele quer dizer. E isso é próprio do ser humano antes mesmo dele criar o seu entendimento de fé. Antes mesmo dele criar uma perspectiva de fé. Por isso que ele fala que é uma esperança anterior à virtude da esperança cristã. Que a gente sabe que a esperança é uma virtude teologal. Esperança, caridade e fé. Não é fé, esperança e caridade. São as virtudes teologais. Mas antes mesmo de chegar a ser uma virtude teologal, a esperança é algo próprio do ser humano. Próprio daquele que projeta algo. Então ele faz esse paralelo. Ele diz: do mesmo jeito que a gente pode utilizar filosoficamente o termo penso logo existo, que é o termo cartesiano, né, o princípio cartesiano, penso logo existo, poderia dizer também vivo logo espero, porque eu projeto e projetando eu espero o melhor para mim, ainda que eu saiba que esse melhor vai ser conquistado em meio a dores, em meio a dificuldades. Ele também apresenta alguns traços dessa esperança. A esperança não é um simples desejo. Isso daqui ele está fazendo esse verdadeiro louvor à esperança. Porque o desejo tende sempre para algo concreto e determinado. A esperança também não se reduz a um mero otimismo. Olha só, não é um otimismo qualquer, porque o otimismo ele tem seu valor, tem seu objetivo nos cálculos, nas probabilidades. A esperança refere-se plenamente à pessoa e tem a ver com a dedicação, a confiança. Nicolas, o microfone abriu. De fato, o ser humano é projeção, é tendência para algo mais. Olha aí o que eu falei, um ser de projeto. Para o que está além do previsível, para algo de realmente novo. Só que aí ele traz também, ele diz, no meio dessa realidade em que o ser humano é um ser de projeto, um ser social, mas também um ser de projeto, que vive em sua sociedade, numa projeção para algo melhor, ocorrem na nossa vida muitas notas de desumanidade. E essas notas de desumanidade a gente lembra aquilo que a gente falou, as guerras e assim por diante. Nós cristãos temos de ser arautos da esperança, ou seja, mostrar ao mundo que a nossa esperança ela é uma esperança ativa, não é algo que nos acomoda, e mostrar a esse mundo que a esperança está realmente indo em uma direção contrária a essas notas de desumanidade. Aí chega então o terceiro ponto. Que leitura crente podemos fazer? O que é uma leitura crente? Uma leitura de quem crê, uma leitura de quem traz a visão de fé, faz uma análise a partir de uma perspectiva de fé. Primeiro, a gente tem que, uma coisa que eu já falo no Reitor Mó, nem toca nesse assunto diretamente, mas é uma coisa que a gente tem que ter cuidado.
Jamais devemos atribuir qualquer mal do mundo a Deus. Jamais. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um monte de cristão católico que eu conheço, um monte de jovem de igreja que eu conheço, compartilhando algumas coisas na internet, como se a pandemia fosse um castigo de Deus para lançado contra o mundo que é o mundo pecador, os pecadores. Então é um castigo de Deus contra os pecadores. Um castigo de Deus para punir os pecadores. Aí a pessoa pega e coloca a imagem do Carnaval do Rio de Janeiro, aquele carnaval em que aquela escola de samba que coloca o diabo furando Jesus assim com o tridente, e diz que foi por causa disso que veio a pandemia, como exemplo. Primeiro que a pessoa faz um recorte, porque eu vi aquele desfile, e da mesma forma que o diabo vence Jesus, ele é vencido no final, porque Jesus ressuscita no final do desfile. E então ele faz um recorte para a parte que ele acha que para ele vai dar certo. E depois ele faz uma relação de que Deus é um ser vingativo. Não é assim, gente. A pandemia não é vingança de Deus. O mal não é vingança de Deus. Vamos tirar esse negócio da nossa cabeça. Os males que acontecem não são vingança de Deus. Deus não se vinga. Deus não tem a mentalidade egoísta, a lógica humana. A meritocracia que habita na nossa cabeça não habita na cabeça de Deus. Então, bora... mas e Sodoma e Gomorra? Pelo amor de Deus, meu gente. Vamos estudar um pouquinho Bíblia, né? Sodoma, tem muita gente que fala, Sodoma e Gomorra, ele queimou Sodoma, é a mesma coisa. Gente, aquilo dali é uma linguagem simbólica, tem toda uma questão, toda uma hermenêutica, uma exegese a se fazer ao redor daquelas passagens. Deus não queima a cidade, Deus não bota fogo em ninguém. Deus não transforma ninguém em estátua de sal. Entendeu? Então a gente não pode tomar essas passagens como literais, como se fossem literais, e depois aplicá-las para explicar as coisas que acontecem no dia a dia. Então tirem da cabeça de vocês, por acaso alguém estiver aqui, que a pandemia é punição de Deus, é castigo de Deus. Pode tirar. E não falem isso para ninguém. Aconteceu, fulano sofreu um acidente e morreu. Aconteceu porque Deus quis. Não! Aconteceu porque acidentes acontecem. Aconteceu porque nós somos mortais. Aconteceu porque nós somos mortais. Nicolas levantou a mão, quer falar? Não? Tá. E a nossa situação de mortal, a nossa situação de seres mortais é essa mesmo. Vem doenças que nos matam, vem acidentes que nos matam, mas a gente tem que lembrar que a nossa vida não acaba aqui. A nossa vida não acaba aqui. É uma preparação para a vida eterna. Nós devemos viver bem aqui, fazer o bem aqui, em perspectiva também de uma vida eterna que nós teremos. E que começa aqui, o reino de Deus começa aqui. E nós vamos ter a plenitude lá. E ele traz isso também, de certa forma, na nossa estreia, porque ele vem dizer exatamente isso. A face de Deus que a gente deve procurar ver nesse momento, não é daquele Deus todo-poderoso e intervencionista que coloca o seu dedo e muda tudo. Porque se fosse assim, Deus seria muito covarde. Vocês concordam? Se a face de Deus fosse essa, a gente poderia dizer, por que é que ele não fez nada, então? Não é assim. Deus é tão amoroso para conosco que ele vem sofrer junto de nós. Então nós devemos olhar o Deus, nosso Deus, naquele que sofre e naquele que está ajudando o sofredor. Deus está presente tanto na pessoa que está sendo medicada, precisando ser medicada, como no médico, no enfermeiro, no porteiro do hospital, na pessoa, nos profissionais de serviços essenciais, em nós aqui que estamos refletindo sobre isso. Isso é a presença de Deus. E ele fala exatamente isso. Deus nunca abandona, porque ele fez uma aliança conosco, aliança com o ser humano. E essa aliança com o ser humano traz em nós profunda confiança de que mesmo em meio a todo esse sofrimento, Deus está presente, ele sofre conosco, ele chora conosco, mas ele também sabe fazer com que esse mal,
essa desgraça que nós estamos vivendo se converta em fortaleza, se converta em bem. E isso daí está ligado à esperança exatamente porque nós olhamos para essa realidade com a perspectiva de fé de que Deus está conosco. E que isso daqui não vai terminar nesse mal, nessa morte. Não vai ser uma cultura de morte que vai prevalecer, mas uma cultura de vida. Passando mais adiante, o Reitor Mó nos pede para lembrarmos que nós somos pessoas com perspectivas de fé em meio a um mundo em que geralmente não tem perspectiva de fé. Então a gente tem que lembrar disso. Nós somos essas pessoas que devemos mostrar essa perspectiva de fé. E a perspectiva de fé não é dizer que é castigo de Deus. A perspectiva de fé é exatamente dizer que esse momento que nós estamos vivendo serve para que nós reflitamos e com a ação de Deus em nós possamos mudar as coisas. Porque Ele está presente no meio de nós, sofrendo conosco e também vai estar presente no momento da reconstrução. Ele está presente conosco, sofrendo conosco, chorando conosco no momento da queda, da destruição. Mas também está presente conosco, nos fortalecendo e nos fazendo reconstruir as coisas. Ele está também na reconstrução. É isso que ele quer dizer. E é essa visão de fé que nós temos que trazer para o mundo. Um mundo que não tem, muitas vezes acaba esquecendo da visão, da perspectiva de fé. Eu vou ler uma passagem rapidinho aqui. A visão de fé no encontro com Jesus Cristo é o que torna diferente o modo de ser, de ver a vida, o modo de sentir no coração. O modo, portanto, de tomar decisões e discernir o que tem ou não tem valor é marcado pelo encontro da pessoa com a pessoa, da pessoa com P minúsculo com a pessoa com P maiúsculo, que é Jesus Cristo. Eis porque um teólogo que refletiu muito sobre a esperança, que é o teólogo Moltmann, diz: quando a fé se transforma em esperança, não torna as pessoas tranquilas, mas inquietas. Não as torna pacientes, mas impacientes. Em vez de conformar-se com a dada realidade, essas pessoas começam a sofrer por ela, se opõem a ela. Então, a fé que nos move, a fé que nos deve mover como família salesiana, a fé que nos deve mover como família salesiana, não é uma fé que nos acomoda, não é uma esperança que nos acomoda. A esperança que nós devemos expressar como família salesiana deve ser uma esperança que nos faz arregaçar as mangas e mudar a realidade. Não é esperar de braços cruzados, é projetar e correr atrás, lembrando que Deus está conosco. Essa é uma dos pilares da espiritualidade salesiana, fazer tudo na presença de Deus. Lembrar que nós estamos sempre na presença de Deus. A alegria salesiana vem desse lugar, desse pensamento. Estamos na presença de Deus. A nossa vida toda é feita na presença de Deus. Então, nós vamos projetar e ter essa esperança tendo a certeza de que Deus está conosco. E que mesmo diante de tantas dificuldades, nós estamos em busca de algo melhor. E vamos arregaçar as mangas e buscar isso. O ponto 4, o nosso Reitor Mó pede para nós olharmos para as testemunhas de fé. Então, é quando ele apresenta os santos, né? Os santos como testemunhas de fé em nossa família, de fé e, de forma especial, de esperança. Então, ele traz aqui alguns exemplos da época de Dom Bosco. Ele traz exemplo do próprio Dom Bosco, né? De um homem de esperança, um homem de sonho, um homem de projeto e de ação. Todo mundo aqui já leu a história de Dom Bosco, já sabe muito bem a história de Dom Bosco, e aqui ninguém vai poder dizer que Dom Bosco era um cara de ficar com braços cruzados esperando a providência de Deus mandar as coisas. Ele confiava muito na providência, e ele vai citar isso aqui. Dom Bosco confiava muito na providência, mas ele não ficava lá de braço cruzado esperando que a providência mande as coisas para a gente. De forma alguma. Dom Bosco, assim como Cafácio e outros santos, tinha uma esperança muito grande. E eram exemplos de esperança e de fé. Mas sempre dentro desse projeto, dentro desse caminhar, dessa busca.
E para isso ele também fala de Cotolengo, que é outro santo, Murialdo e assim por diante. E vem mais à frente falar dos testemunhos da esperança, citando alguns santos da família salesiana e alguns que estão em caminho de santidade. Por exemplo, o beato Estevão Sandor, a beata irmã Madalena Morano, o servo de Deus, padre Carlos Braga, o beato José Kowalski e o servo de Deus Antonino Baglieri. Depois vocês procurem a estreia, eu vou passar para vocês e vocês então vão ler esse resuminho que ele faz da história de cada um desses santos da família salesiana. Então aí vem uma outra parte que é muito importante para a gente, que é a leitura salesiana do momento presente. Como eu já cheguei aos 30 minutos que tinha me proposto a fazer, mas eu vou ainda ultrapassar um pouco e vou somente citar algumas passagens que, digamos, os subtítulos dessa passagem aqui e alguns pedaços. Por exemplo, ele pede para nós, como família salesiana, nós esperemos que o confinamento vivido por nós ajude a nos abrirmos, ou seja, de um momento em que nós tivemos de ficar confinados, nós temos que ressignificar isso para que nós sejamos abertos ao novo. Então, do confinamento se transforma em abertura. É o primeiro ponto. Segundo ponto, do individualismo em maior solidariedade e fraternidade. Ou seja, passarmos do individualismo, pensar somente no eu, no meu, como eu não sou do grupo de risco, então eu vou sair por aí para as festas, para os bares e assim por diante, porque eu não sou do grupo de risco. Então eu estou pensando somente em mim. Não, é parar de pensar nesse individualismo para pensar na solidariedade, na fraternidade. É outro movimento que o Reitor Mor nos propõe. Passar do isolamento à cultura do encontro. Então, eu não sou uma ilha. Eu não sou sozinho em mim mesmo. Eu tenho que sair desse meu isolamento para a cultura do encontro. Acolher as pessoas, acolher o diferente. Acolher até mesmo aquele que é mais excluído, principalmente aquele que é mais excluído. E deixar de fazer essa exclusão na minha cabeça e deixar de agir com exclusão. É outro movimento que nós temos que fazer. Passar da divisão à maior unidade e comunhão. Passar do desânimo, do vazio e da falta de sentido à transcendência. E aqui eu leio. O vazio deste tempo causou muitos danos. Passamos das muitas seguranças à incerteza de um terreno instável e inseguro. Um vazio diferente das ideologias nihilistas e que, em todo caso, abre-nos a necessidade de transcendência. O que é uma transcendência? É você parar de pensar somente naquilo que você vê, naquela capa que você vê, e pensar em algo que vai além daquilo. É ultrapassar a sua visão. É como se você olhasse mais para o horizonte mais à frente e ali observasse também um terreno fértil para a sua reflexão e para a sua mudança de atitude. Não nos salvamos apenas com nossas forças. Ninguém se salva sozinho. Aí aqui eu vou pular para o número 6, que é quando ele vem falar de alguns compromissos e testemunhos da família salesiana. Qual é o principal testemunho que a família salesiana tem que ter? A capacidade de viver na esperança. E essa capacidade de viver na esperança, ele divide em, deixa eu ver aqui, 9 pontos. Capacidade de viver na esperança. Ponto 1. Redescobramos que a fé e a esperança trabalham juntas, procedem juntas. Qual é o compromisso a partir desse ponto? Imitemos Dom Bosco e a sua grande capacidade de entusiasmar seus jovens a viverem a vida como uma festa e a fé como felicidade. O ponto 2. Aprendamos que a oração é a escola da esperança. Ou seja, aí já é uma questão o ponto da oração. Qual é o compromisso como família salesiana que devemos assumir?
Caminhemos com os jovens e com suas famílias, orando, aprendendo a orar melhor e exercitando a esperança, orando sempre melhor. Terceiro ponto, amadureçamos vivendo com o sentido de comprometimento da vida cotidiana. É a espiritualidade do cotidiano que Dom Bosco sempre fala. Compromisso. Ajudemos os jovens e suas famílias e o povo de Deus a descobrirem os dons que Deus nos dá, sem lamentarmos, propondo objetivos que entusiasmem e afastem a monotonia e a mediocridade. Uma das características do carisma salesiano, que a gente tem que interiorizar. Não nos lamentamos pelo momento presente. Não nos lamentamos pelo momento presente. Então a gente tem que lembrar disso. A gente vê o momento presente como desafio, mas não como motivo de lamentação. A gente olha com esperança, com entusiasmo. Um entusiasmo, não um entusiasmo vazio. É como diz o Papa Francisco. O cristão tem que ter um olhar mais de primavera do que de outono. Tem que ver mais as flores que nascem do que as folhas que caem. É isso que o reitor Mor quer dizer. Quarto ponto. Vivamos a esperança, especialmente nos períodos de dificuldade e desânimo. Qual o compromisso? Deixemos-nos educar por Deus. Confiemos nele nos momentos de escuridão. Santa Teresa d'Ávila, ele traz o exemplo. Grande mística reconhece que a aridez é um convite de Deus para seguir em frente. Então, se você se sente vazio, não é porque Deus lhe abandonou. Não, ele está lhe convidando a ir mais a fundo. A aridez serve exatamente para isso. Então, é ter esperança, especialmente nesses momentos de aridez, nesses momentos de dificuldade. Quinto ponto. A esperança como retorno decidido aos pobres e excluídos. Qual é o compromisso? Em nossa família salesiana, a fidelidade ao Senhor, com Dom Bosco, passa, sobretudo, pela opção preferencial pelos mais pobres e mais abandonados e excluídos. Esse ponto aqui é muito importante. A gente tem que lembrar que o tempo todo a gente tem como preferência os pobres. A gente tem que lembrar que os excluídos, eles não devem ser por nós mais excluídos. Pelo contrário, eles têm que ser trazidos até o meio. Eles têm que ser aqueles que são os primeiros a serem levantados, a serem erguidos. Como a sogra de Pedro, que foi, quando Jesus Cristo tomou-a pela mão, levantou-a e a febre foi embora e ela passou a servir. Então nós temos que ter essa capacidade também, de olhar o excluído, olhar o caído e levantá-lo, tomá-lo pela mão e levantá-lo. O outro ponto, sexto ponto, reconhecer-se no sofrimento do outro. Como é que chama isso, minha gente? Empatia. Empatia. Ter empatia. Qual é o compromisso? Ser fiéis hoje a Dom Bosco, pai da nossa família salesiana, significa estar ativamente da parte de quem sofre, ao lado de quem sofre qualquer tipo de injustiça. Vou ler de novo, que eu não li bem. Ser fiéis hoje a Dom Bosco, pai da nossa família salesiana, significa estar ativamente ao lado de quem sofre qualquer tipo de injustiça. Aí aqui a gente tem que ter, eu vou fazer um adendo aqui, muito importante. Uma coisa que vai surgir logo, e ele fala isso aqui, viu? Não é coisa minha não. O reitor Mó está falando aqui. Eu só estou falando com as minhas palavras. Uma coisa que vai surgir logo após, quando essa pandemia parar, digamos, quando todos nós estivermos vacinados, quando as coisas estiverem mais calmas, vai ser uma corrida para a recuperação da economia. E quando o ser humano coloca o dinheiro como foco, a economia como foco, as injustiças e as exclusões aumentam. A morte aumenta. Porque o dinheiro, a economia, o bolso, os bancos passam a ser a coisa mais importante. E ele nos alerta que nós, família salesiana, não devemos entrar nesse ritmo. Nós, família salesiana, não devemos participar dessa cultura de exclusão e de desumanização, em que o ser humano passa a ser olhado somente como
um produtor de renda. Aí, então, eu vou ler uma partezinha aqui. Lendo o Evangelho, não resta dúvida de que a economia e os bens devem estar a serviço das pessoas, sobretudo daquelas que vivem em condição de real pobreza. Portanto, um cristão com autêntica consciência social e sentido de justiça, e ainda mais nós, consagrados e leigos da família de Dom Bosco, não podemos aceitar uma forma de economia baseada exclusivamente na lógica do desenvolvimento, tão desejado depois dessa pandemia. Se ela for causa certa do aumento da pobreza e dos pobres, duas realidades que sempre caminham par e passo, ou seja, lado a lado. Nós não devemos entrar na lógica perversa de sempre buscar lucro, de sempre buscar um crescimento econômico a todo custo. A primeira coisa que deve ser levada em consideração é a vida humana. Depois dessa pandemia, a gente vai ver um frenesi em busca de lucro, em busca de uma economia fortalecida e assim por diante. Mas a gente tem que lembrar que é o ser humano, em primeiro lugar, que tem que ser restaurado, tem que ser fortalecido. Dizer não, portanto, a uma economia de exclusão é dizer não a qualquer iniciativa política. Hoje vocês me ouvem? Me ouvem? Pronto. Já estou acabando aqui, mas eu vou repetir porque deu uma travada aqui. Dizer não, portanto, a uma economia de exclusão é dizer não a qualquer iniciativa política e econômica que esqueça os mais frágeis. Os cristãos e os membros da família salesiana devem sentir-se incomodados nessa situação. Diante dessas realidades, não se pode ficar neutro. E certamente, aliás, diante dessas realidades, não se pode ficar neutro ou sem opinião. O que está em jogo é a dignidade dos nossos irmãos e de nossas irmãs. E certamente devemos descer do pedestal das nossas seguranças para, sem nos envergonharmos, olhar para a realidade deles. É o que fez o Senhor Jesus, mesmo sendo considerado social e politicamente inconveniente. Então, se nós somos seguidores de Jesus Cristo, nós temos que ser social e politicamente inconvenientes, se for preciso. Olhar para a cultura que busca somente o crescimento econômico e dizer, não, quem tem que ser fortalecido primeiramente é o ser humano, é a dignidade da pessoa humana. Depois, ponto 6.7. Converter-se à esperança é crer no projeto do Evangelho. Compromisso. Como família salesiana de Dom Bosco, não podemos deixar de mostrar quem é a razão da nossa esperança, Deus de Jesus Cristo e o seu Evangelho. Um outro compromisso, o compromisso número 8, é ler e propagar a Fratelli Tutti. Quem aqui já leu a Fratelli Tutti, a última encíclica do Papa Francisco? Se não leu, leiam. Fratelli Tutti. E propagar é um compromisso que o Reitor Mor pede. E depois ele traz a realidade de Maria como rainha da esperança. Ela que, mesmo diante de todo o sofrimento, de toda a dificuldade de ser uma mãe diferente das outras, porque primeiro ela sofreu o perigo de ser apedrejada diante de uma gravidez fora do casamento de Jesus Cristo. Depois ela teve toda aquela questão de educar Jesus Cristo sem entender bem tudo aquilo que vivia ao seu redor, que acontecia ao seu redor diante daquele menino santo que nasceu e que precisava de educação. Jesus Cristo não nasceu pronto. Jesus Cristo foi educado por Maria, foi educado por José. E ela teve toda essa questão, todo esse projeto de vida voltado à educação do Filho de Deus. E no final de tudo, ela vê seu filho pregado numa cruz e sofrer com ele desde o momento em que era flagelado até o momento em que foi pregado na cruz, foi sepultado às pressas,
sem fazer os devidos rituais funerais, né? Maria é essa estrela da esperança, porque ela sabe olhar para tudo isso e, mesmo em meio ao seu sofrimento, observar nisso uma possibilidade de Deus agir. E foi por isso que ela conseguiu, sendo mãe da esperança, contemplar o seu filho ressuscitado e depois ressuscitar também e ser levado ao céu, né? Então, ele faz aqui no final de tudo uma oração que eu vou, nesse momento, para terminar a nossa reflexão, que passou 15 minutos daquilo que eu previa, mas vamos terminar aqui com essa oração à Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe nossa, ensinai-nos a crer, esperar e amar convosco. Indicai-nos o caminho para o reino, estrela do mar, brilhai sobre nós e guiai-nos no nosso caminho. Amém. Obrigado pela atenção. Isso daqui foi uma breve panorâmica da estreia do Reitor Mó, que todo mundo deve ler, porque realmente é um grande louvor à esperança e também um grande meio de orientação da família salesiana para o ano de 2021. Grande abraço. Daqui a